orar que o Espírito Santo de Deus se faça presente nessa transmissão e nesse culto ao vivo que está sendo executado aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Vila Galvão, irradiando para todo o nosso distrito e para todos aqueles que estiverem conectados. Vamos orar então? Amado Pai Celestial, agradecemos ao Senhor a oportunidade desse momento especial de culto em honra e gratidão e adoração ao Teu nome. Rogamos, Pai, que o Teu poderoso Espírito Santo se faça presente, que ao a Tua palavra ser aberta, que esta palavra traga instrução, traga capacitação, traga força, traga esperança e possa dessa maneira nos fortalecer diante dos tempos difíceis em que vivemos. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, estamos nesse feriado prolongado. Engraçado a gente falar isso nesse contexto de isolamento, né? Eu nunca imaginei que um dia viveria para presenciar um feriado prolongado, onde os aeroportos estão vazios, as rodoviárias inoperantes, as rodovias, estradas e rodovias aqui da nossa região metropolitana praticamente vazias. Nunca imaginei que um dia isso seria possível, ainda mais num feriado prolongado de Semana Santa, né? Entretanto, queridos, aqui estamos então nesse momento inusitado, vivendo essa experiência tão diferente, e com certeza eu e você que amamos a Deus, que amamos a Jesus, o nosso tempo de isolamento, ele não está sendo passado assim de forma desesperançada, de forma estressada, porque temos a palavra de Deus que nos traz conforto, que nos traz capacitação. Até mesmo você que está nesse contexto de pandemia, né? Até mesmo você que está trabalhando em alguma área essencial, eu tenho certeza que à medida que você tem permitido a palavra de Deus entrar no teu coração, entrar na tua mente, eu tenho certeza que você também está indo trabalhar com confiança, com certeza de que Deus está com você, de que Deus está te abençoando e que Deus tem um propósito com tudo isso que está acontecendo à nossa volta. Por outro lado, queridos, o mundo cristão popular está celebrando nesse final de semana aquela famosa festividade da Páscoa. Interessante que a palavra Páscoa, ela significa passagem, e a base bíblica da Páscoa a gente encontra lá no livro do Êxodo. Curioso, queridos, que a palavra de Deus diz que naquela ocasião o povo de Deus se achava escravizado sob o comando feroz, autoritário de Faraó. O povo de Deus não tinha liberdade, não tinha autonomia. E naquele contexto, aprove ao Senhor, dentro do calendário perfeito dele, dentro do desígnio perfeito de Deus que jamais falha, aprove ao Senhor libertar aquele povo da escravidão do Egito. E é interessante que em algum momento daquele processo de libertação, Deus pediu que as famílias do povo de Deus ficassem isoladas. Isso mesmo. Não sei se você sabia, mas essa história bíblica, onde nós temos a base da comemoração da Páscoa, ela se desenvolveu num contexto de isolamento. É interessante isso. Deus pediu que o povo ficasse isolado, cada um nas suas casas, pequenos grupos familiares de verdade. E naquele contexto de isolamento, queridos, a Páscoa ela foi celebrada. Uma linda ceia foi designada, foi orientada por Deus para que acontecesse em cada casa daquelas onde se achava o povo de Deus.
E dessa maneira, queridos, com o cordeiro, os pães asmos, a primeira Páscoa foi celebrada. Por isso que a palavra Páscoa, que representa a passagem, é um símbolo da escravidão para a liberdade. E mais tarde o Espírito Santo ampliou esse conceito da Páscoa através do Senhor Jesus, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque graças ao sacrifício de Jesus, graças à sua ressurreição, é que eu e você temos essa certeza, temos essa fé, de que em Cristo nós passamos da morte para a vida. Em Cristo nós passamos das trevas para a luz. Então a Páscoa para o cristão também é uma passagem de transformação, é uma passagem de conversão, é uma passagem de comunhão com o Deus Todo-Poderoso que tem um povo aqui nessa terra. Um povo espalhado em todas as geografias, em todas as culturas. E por que não dizer em todas as denominações religiosas? Porque em todas elas tem pessoas muito sinceras que procuram ser fiéis a Deus, segundo a luz que essas pessoas possuem. Então, quando você ouve falar de Páscoa, entenda, Páscoa, ela está relacionada com conversão, está relacionada com a novidade de vida que o Espírito Santo produz no coração da pessoa sincera, a pessoa que aceita, a pessoa que se entrega. Mas, queridos, o que chama atenção nessa questão da Páscoa, lá no livro do Êxodo, é que a Páscoa foi instituída numa ocasião de crise severa, uma ocasião que o povo de Deus não suportava mais tanta opressão vinda da parte do Egito. Na verdade, o livro do Êxodo, ele nos traz um retrato dessa batalha espiritual. Faraó, queridos, é visto na Bíblia como se fosse um símbolo do próprio diabo, Satanás, porque Satanás usou Faraó para tentar atrapalhar e destruir o povo de Deus da face da terra. O próprio Egito, ele é visto como um símbolo do mundo. A libertação do povo de Israel do Egito, ela é vista, como a gente já disse, como um símbolo da conversão e da redenção do povo de Deus. Mas, queridos, o que nós queremos chamar a atenção aqui nessa manhã, o que eu quero chamar a tua atenção, ao fazer essa reflexão da Páscoa, embasada no livro do Êxodo, o livro bíblico do Êxodo, o que eu quero chamar a tua atenção é o seguinte: no contexto de crise, queridos, que às vezes Deus permite o seu povo passar aqui nesse mundo, nesse contexto de crise, normalmente aparecem propostas paralelas. Normalmente aparecem propostas perigosas, enquanto Deus, através do Espírito Santo, através da sua palavra, através dos seus servos e servas espalhados por esse planeta, falam com as pessoas. Deus, através dessas múltiplas maneiras, fala com a humanidade: olha, ergam os olhos para o céu, se rendam a mim, entreguem o coração de vocês a mim, diz o Senhor, e eu vou perdoar vocês, transformar vocês, purificar vocês e capacitar vocês a enfrentar toda e qualquer crise. Queridos, o Espírito Santo de Deus trabalha, inclusive através das crises, sabe? Porém, paralelo com o trabalho do Espírito Santo, repito, através da palavra, através da igreja, paralelo ao trabalho do Espírito Santo, o inimigo também procura fazer a obra dele, para tentar desviar as pessoas daquilo que interessa, desviar as pessoas da verdade. Por isso que a reflexão dessa manhã, nós vamos dar um título a ela, inusitado: propostas perigosas. Mas, pastor, como assim? Onde nós encontramos essas propostas perigosas? Na história da escravidão do povo de Deus no Egito.
Onde que nós encontramos essas propostas perigosas naquele contexto de crise, de isolamento que o povo de Deus enfrentou naquela ocasião? Quais são essas propostas perigosas? Queridos, nós vamos avaliar agora algumas propostas que Faraó, ele fez a Moisés e ao povo de Deus, tentando atrapalhar, tentando desviar, tentando frustrar o plano maravilhoso que Deus, o Criador dos céus e da terra, já tinha traçado para aquele povo. Então, ao você escutar esse sermão, eu quero fazer um apelo para você, por favor. Eu nem comecei direito a pregar, mas já estou fazendo um apelo. Veja bem, eu e você estamos mergulhados, junto com a população mundial, numa crise sem precedentes. Pelo menos na história moderna, uma crise tremenda que a gente não sabe como que ela vai terminar, e nem quando ela vai terminar. Entenda, queridos, o Deus que eu e você servimos é infinitamente maior do que qualquer crise. É infinitamente maior. Significa que você precisa entender que enquanto Deus, através da palavra, está dizendo para você: filho meu, filha minha, não tema, não se acovarde, sabe, fique firme na fé, eu vou prover o teu pão e a tua água, eu vou prover as tuas necessidades na hora certa, da maneira certa, para a honra e glória do meu nome. Filho meu, não precisa roubar, não precisa mentir, não precisa fraudar, não precisa invejar, não precisa cobiçar, e também não precisa se abater. Filho meu, eu sou o dono da prata e do ouro, eu sou o dono de todos os recursos desse universo infinito, e eu quero cuidar de você, se tão somente você permitir, você escolher, você deixar eu fazer isso na tua vida. Queridos, nesse contexto, eu e você precisamos vigiar, precisamos tomar cuidado, porque enquanto Deus está oferecendo o seu poder, o inimigo, mesmo hoje, no século 21, nesse contexto de pandemia mundial, o inimigo continua fazendo propostas perigosas. O inimigo usou Faraó para aquelas propostas. E o inimigo hoje tem usado muitas vozes à tua volta para fazer para você propostas. Pastor, mas quais são essas propostas? Eu não entendi direito. Então eu convido você nesse exato momento, por favor, você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada dentro de casa, pega essa Bíblia agora, por favor. Você está num culto, eu sei que você pode estar no sofá da tua casa agora, junto com a família, ou quem sabe você está deitado ainda, assistindo no celular, ou quem sabe você está num trabalho essencial, mas você achou esse tempinho para poder acompanhar esse sermão. Eu não sei, mas eu queria apelar para você, por favor, pegue a tua Bíblia, porque agora, na palavra de Deus, nós vamos aprender quais são essas propostas perigosas. E nós vamos aprender por que essas propostas são perigosas. Sabe? E a gente vai entender no final qual a proposta de Deus. Olha a importância desse momento que o Espírito Santo está proporcionando para mim, está proporcionando para você. Queridos, o livro do Êxodo, onde nós encontramos a história da Páscoa, né? Mas agora nós vamos estudar essas propostas. Êxodo capítulo 8. Êxodo capítulo 8, verso 25. Aqui nós encontramos a primeira proposta de Faraó, tentando desviar o povo das bênçãos de Deus, tentando frustrar os planos de vitória que Deus havia traçado para aquele povo, mesmo no meio daquela crise que o povo passava naquela ocasião.
Êxodo capítulo 8, verso 25. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Interessante, queridos, que proposta é essa? Aparentemente uma proposta bonita, não é verdade? Entenda isso. Faraó, Satanás, usando as ferramentas desse mundo vil, às vezes nos fazem propostas aparentemente legais, porque Faraó ele foi bonzinho. É como se Faraó dissesse, Êxodo 8, 25, Faraó ele teria dito assim: olha, não precisa sair do Egito, sirvam a Deus no Egito mesmo, levantem altares aqui no Egito. Que coisa, queridos! Sirvam a Deus nessa terra, sirvam a Deus aqui no Egito. Aparentemente uma proposta legal, não é verdade, jovem? Olha, não tem problema não, pode oferecer, pode adorar o seu Deus, mas só que tem que ser aqui mesmo. Essa proposta é mais ou menos o seguinte, sabe? Você quer ser um cristão? Tudo bem, não tem problema. Você quer ir para a igreja? Também não tem problema. Quando a igreja abrir de novo, o isolamento acabar, e você quiser agora ser um frequentador da igreja, sem problema. Só que tem um detalhe: você não precisa mudar de vida. Você pode levantar altares aqui no Egito mesmo. Você pode adorar a Deus aqui no Egito. Você pode continuar vivendo a vida que você sempre levou, segundo o modelo do Egito, segundo a cultura do Egito. É como se Faraó dissesse, é como se o inimigo dissesse através de Faraó: olha, se você mentia, como é costume do Egito, continua mentindo. Se você era orgulhoso, soberbo, continue sendo soberbo. Se o seu coração era um poço de impureza, se a sua vida era uma vida que caminhava na direção da pornografia, da prostituição, do adultério, da fornicação, não precisa mudar nada disso, porque tudo isso combina com a cultura do Egito, tudo isso combina com a cultura do mundo que você vive. Se o seu namoro era um namoro encharcado de licenciosidade, não precisa mudar isso também. Está tudo bem. Queridos, olha que curiosa aqui essa proposta, uma proposta perigosa, porque não é o fato de você ir para uma igreja A ou igreja B que você está seguro, mas sim ser uma nova criatura, ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Portanto, queridos, não dá para levantar altares no Egito, não dá para servir a Deus no Egito, não dá para ser uma pessoa salva, sabe? Não dá para ser uma pessoa salva e ao mesmo tempo viver na prática do pecado. Nas entrelinhas é o que Faraó ofereceu: olha, adoro o Deus de vocês, mas aqui na terra do Egito, participando desse ambiente, dessa cultura, dessa prática, desse estilo de vida, sabe? Com certeza, queridos, Moisés, orientado por Deus, ao escutar aquela proposta aparentemente legal, o que Moisés fez? Segundo a Bíblia, Moisés recusou aquilo. Não, Faraó, maneira alguma, Faraó, não aceita essa proposta, Faraó. O Egito representa tudo aquilo que é de mal e de ruim e de oposição aos planos perfeitos de Deus. E Deus agora está chamando a gente para que saiamos do Egito, rompamos com a cultura do Egito, com o estilo de vida do Egito. Faraó, a tua proposta não nos serve, por favor. Mas a Bíblia Sagrada diz que Faraó era um indivíduo insistente, né? Sabe o camarada insistente? Você fala: não, mas ele está no teu pé. Não, mas é desse jeito. Não, não quero. Não, então vem dessa forma aqui que agora fica legal para você. Queridos, Faraó, um camarada insistente. Porque Êxodo capítulo 8, verso 28,
a Bíblia diz que Faraó fez a segunda proposta. A segunda proposta perigosa. Que proposta foi essa? Então disse Faraó, Êxodo 8, 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Nossa, queridos, talvez se pegássemos esse texto, essa segunda proposta de Faraó, que está aqui na Bíblia, se a gente pegasse esse texto dessa proposta fora do contexto, o que a gente poderia deduzir? Nossa, esse Faraó é bonzinho, gente. Esse Faraó é gente boa. Finalmente ele liberou o povo. Olha, se Deus pediu para vocês sair aqui do Egito, romper com a cultura do Egito, não praticar as obras más do Egito, que é mentira, adultério, fornicação, cobiça, materialismo, idolatria. Bom, se não é, tudo bem, eu aceito. Se vocês querem ir para o lugar que Deus preparou para vocês, vocês vão. Nossa, será que Faraó se converteu? Mas o que a palavra diz? Que quando Faraó terminou de dar essa autorização, ele colocou uma expressão no finzinho que estragou tudo. Já viu aquela história? Alguém te faz uma proposta muito legal, você fica até, nossa, que coisa linda, que proposta maravilhosa, eu vou aceitar. Só que lá no finzinho, a pessoa coloca uma frase ali, que muda tudo. E foi o que Faraó fez, sabe? Faraó no final lhe disse assim: olha, vocês podem ir embora, pode adorar o Deus de vocês, porém, não vades muito longe. Não vades muito longe. É como se Faraó dissesse aqui em Êxodo 8, 28, está bem, vocês querem ir? Pode ir, mas não vão muito longe não. Fiquem por perto, fiquem aqui na vizinhança. Quando vocês sentirem saudades do Egito, voltem aqui, façam um turismo por aqui. Não é preciso ser tão radical, não precisa fazer um corte tão decisivo assim, não é preciso um rompimento definitivo, não. Queridos, a proposta de Faraó é curiosa, sabe? Ela é mais ou menos o seguinte: olha, você pode ser um cristão, você pode ir para uma igreja, você pode adorar a Deus, mas você não precisa ser uma pessoa tão radical. Você pode aproveitar o melhor dos dois mundos. Você pode ter um pé na igreja e o outro pé no mundo. Você pode curtir o mundo, aproveitar o mundo, amar o mundo, ser amigo do mundo. Você pode fazer parte dos esquemas do mundo. O que importa é que talvez no final de semana você vá à igreja. Ou quem sabe numa ocasião especial você até frequente uma igreja, até apresente os seus filhos para o batismo. Ou quem sabe em ocasiões de casamento, ou de um funeral, ou de um convite especial, você vai lá para aliviar a tua consciência, cumprir o teu papel religioso. Em outras palavras, você pode adorar a Deus, você pode servir a Deus, mas fique pertinho do Egito. Quando der saudade, você pode aproveitar aquilo que a gente oferece para você. Ah, queridos, uma proposta aparentemente não tão perigosa assim, não é verdade? Mas eu e você precisamos lembrar, queridos. Precisamos lembrar que não há, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, não existe essa história de ser amigo do mundo e amigo de Deus. Agora, lógico, deixa eu esclarecer algo aqui, principalmente para os jovens que estão nos assistindo. Quando a Bíblia diz que a gente não deve ser amigo do mundo, lógico, é uma força de expressão da palavra de Deus, dizendo que a gente não deve ser cúmplice, não deve participar daquela cultura, daquela prática do mundo que se opõe à palavra de Deus. Lógico, queridos, nem tudo que há no mundo é ruim, nem tudo que há no mundo é pernicioso, mas eu e você, como adoradores do Deus verdadeiro, a gente deve saber separar
o joio do trigo. A gente deve separar a palha do cereal saudável. A gente tem que saber escolher aquilo que a gente deve e pode participar do mundo ou não. Queridos, tem muita coisa boa e gratificante e prazerosa que o mundo oferece e que não é contrário à palavra de Deus, sabe? Uma recreação saudável, numa mata, numa praia, sabe? As carreiras de profissões e de estudos acadêmicos, onde você vai se aperfeiçoar para ser uma bênção para a sociedade que você vive, ser uma bênção para a humanidade, é algo totalmente tranquilo, sabe? Essas iniciativas e voluntariados que aparecem volta e meia, né? Achei tão bonita a decisão de milhares de profissionais, médicos e enfermeiros, que estão aceitando o apelo das autoridades de serem voluntários, sem ganhar salário, para ajudar nessa pandemia, nas áreas que necessitaram do trabalho deles. Queridos, nem tudo que o mundo oferece é ruim, mas aí que está o detalhe, a necessidade de você entender a proposta de Deus aqui na Bíblia. Deus é que vai orientar você o que tem no mundo que você pode participar e o que tem no mundo que você deve correr e pular fora. Por favor, Deus é misericordioso. Deus, sabendo das armadilhas que esse mundo oferece, essas armadilhas que visam a tua destruição, o teu aniquilamento, essas armadilhas que visam a destruição do teu caráter, da tua esperança, da tua família, da tua dignidade, essas armadilhas que visam a destruição até da tua autoestima, são armadilhas que visam fazer você perder até o respeito por você mesmo. Ou seja, todas essas armadilhas, Deus na sua misericórdia já deixou revelado aqui, olha. Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Queridos, mas Faraó chegou, olha, não vai muito longe não, fica aqui pertinho do Egito. Tiago 4, verso 4, a palavra diz: aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Lógico, aquele que quiser ser amigo do mundo, naquelas práticas que o mundo promove, contrárias à Bíblia, a palavra diz, essas pessoas constituem-se inimigas de Deus. E aquele texto clássico, não é verdade? 1 João 2, verso 15, a palavra diz, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por favor, desculpa a minha redundância, desculpa a minha repetição, mas quando a Bíblia diz não ameis o mundo, é não ameis a parte podre desse mundo, sabe? É isso, é simples assim. Por isso que Romanos 12, verso 2 diz assim, olha, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a renovação da vossa mente. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, que está acompanhando com muita paciência a mensagem que está sendo pregada agora aqui, se você tem vivido uma vida dupla, você é um cristão espiritual na igreja, mas durante a semana você não tem levado Deus a sério, você está muitas vezes ainda na rodinha dos escarnecedores, vivendo uma vida mundana, rendendo-se às paixões da carne, saboreando as iguarias do banquete desse mundo, ao invés de estar aproveitando, sabe, as maravilhas solenes e sublimes verdades da palavra de Deus e se alegrando a Deus. Você que está com um pé na casa de Deus e um pé no mundo, por favor, você está em sério risco. Você está entrando numa armadilha, você está sendo seduzido por uma proposta perigosa, uma arapuca, sabe? Desse inimigo terrível, diabólico, assassino e ladrão, que segundo a Bíblia veio para matar, roubar e destruir. Aí vem então essa questão, será que Moisés aceitou essa proposta? A segunda proposta de Faraó?
pode adorar a Deus no deserto, mas não vai muito longe. Moisés aceitou isso? Lógico que não. Moisés rejeitou. Mas, como a gente já falou agora há pouco, Faraó, o camarada insistente, o camarada teimoso. Faraó então agora parte para a terceira proposta. Êxodo capítulo 10. Por favor, pegue a tua Bíblia aí. Acompanha comigo, porque essa lição que a palavra de Deus nos traz essa manhã é muito importante para mim e para você. É legal você conferir na tua Bíblia aí, olha. Êxodo capítulo 10, versos 10 e 11. A terceira proposta de Faraó. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tende comigo más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Eu não sei se você entendeu o teor dessa terceira proposta. Eu não sei. Mas uma coisa você tem que entender. O inimigo estava ali usando o Faraó nas suas estratégias que ele usa até hoje para tentar destruir a tua família e a tua fé e tentar corromper e manchar o teu futuro, o futuro maravilhoso que Deus reservou para você. Sabe o conteúdo dessa terceira proposta qual é? É como se Faraó dissesse assim: está bem, vocês querem ir? Podem ir, mas as crianças, os jovens, ficam. Meus queridos, até me arrepia quando eu falo isso. O que tinha a ver uma coisa com a outra? Primeiro o Faraó falou: não vai muito longe. Aí, ao ser rejeitada a proposta, a terceira agora: ó, vocês podem ir, mas as crianças ficam, mas os jovens ficam. Vocês que já estão aí maduros, vocês podem servir a Deus. Mas é como se Faraó dissesse: o lugar da juventude é aproveitar a vida aqui no Egito. Por favor, não tire a juventude do Egito, porque o Egito está cheio de entretenimentos, está cheio de atividades para essa juventude. Ah, queridos, sabe qual é a ideia que está atrás dessa terceira proposta de Faraó? Sabe qual é a ideia? Uma ideia perigosa, que continua na moda hoje mais do que nunca. A ideia é a seguinte: a juventude passa e você só tem uma juventude para curtir a vida. Se você não curtir agora, você não vai curtir nunca. É como se Faraó dissesse: o lugar de jovem experimentar a vida com todas as taças dos prazeres é no mundo, é no pecado. Ah, queridos, essa proposta é enganadora. Sabe, é uma proposta ultra perigosa. Principalmente quando você olha essa proposta do ângulo correto de ser olhada, de ser considerada. Porque Faraó disse o seguinte: crianças e jovens, juventude, permaneçam no pecado que o Egito oferece. Mas agora vem a questão: será que permanecer no pecado é fonte de prazer, de segurança, de estabilidade, de vitória? Será que a pessoa permanecer no pecado, isso garante para ela um futuro bom, um futuro positivo? Queridos, que prazer pode existir na vida de uma pessoa que se afunda no pecado, que gera dor, sabe? Que gera separação e destruição. Eu e você temos presenciado, sabe? Crianças, adolescentes, jovens, fazendo o que nesse exato momento? Destruindo a vida, jogando a vida no esgoto,
destruindo a família e sendo motivo de dor e lágrima para os seus pais. Porque infelizmente hoje muitos jovens estão aceitando a proposta de Faraó, estão aceitando a proposta de Satanás. Olha, se você quer ir na igreja de vez em quando, vá, mas aproveite esse mundo, porque tem muita coisa aí para você curtir. Mas aí eu pergunto para você, será que isso é curtir de verdade? Isso é curtir a vida? Sabe? É curtir a vida uma pessoa precocemente ir para o narcotráfico, para a morte, para a escravidão e ainda para a miséria? Quantos e quantos jovens, queridos, curtindo a vida, saindo das boates aí de madrugada, acabados emocionalmente, vomitando nas calçadas, destruídos moralmente, arruinados espiritualmente. Agora eu pergunto, que prazer pode ter nisso? Oro a Deus, queridos, que esses jovens que estão no isolamento, as baladas estão fechadas, os barzinhos, os inferninhos da vida, sabe, os locais de jogatina, de bebida alcoólica, de drogas, está tudo mais acuado, está tudo mais devagar. Você jovem, reflita, esse isolamento, se Deus quiser, vai passar logo, mas você não pode passar, sabe, Deus tem um plano para a tua vida, jovem. Para de jogar o melhor da tua vida no lixo, no esgoto. Ofereça, jovem, o melhor da tua vida a Jesus. Sabe? Cuidado com a proposta do mundo. Cuidado. Não tem como curtir a vida da forma como a gente vê. Afinal de contas, onde está o prazer da embriaguez, das drogas, do sexo ilícito, da licenciosidade? Quando eu falo esse assunto, não tem como eu não deixar de recordar, sabe? Quando eu tinha 17 anos de idade, eu não conhecia a Jesus, ninguém havia falado de Jesus a mim ainda. E a minha vida, queridos, estava indo por uma sequência muito perigosa. Na verdade, sem perceber, eu estava aceitando propostas perigosas. E quais eram essas propostas? Uma delas, olha, Dario, sábado à noite, vamos ficar em casa coisa nenhuma, vamos descobrir onde tem as festas aí e vamos beber. E miseravelmente, queridos, com 17 anos de idade, eu ia em muitas dessas festas e a gente bebia ali até perder o sentido, sabe? Eu fico pensando, queridos, se não fosse o Espírito Santo de Deus usar o Israel Correia, que deve estar me assistindo agora, se não fosse o Espírito Santo usar o Israel Correia para fazer a proposta de Deus para a minha vida, eu acredito que nem vivo eu estaria hoje, infelizmente, porque eu estava numa senda, num caminho assim, difícil de aprendiz de alcoólatra, e talvez não estaria pregando aqui hoje para vocês. Ah, queridos, eu agradeço a Deus porque Ele me deu fé, me deu força para aceitar a proposta dEle para a minha vida, que é uma proposta diferente daquela que esse mundo faz hoje para os nossos jovens. Vocês acham que Moisés aceitou essa proposta? Lógico que não. Lógico que não. Pois lugar de criança, lugar de jovem, é curtir a vida na presença de Deus. Lugar de criança e jovem é aos pés de Jesus. Lugar de criança e jovem, queridos, é aprendendo da Bíblia Sagrada para formar um caráter sólido, uma fé sólida, uma postura madura e sólida para enfrentar toda e qualquer situação e ser vitorioso. Amém? Com certeza Moisés então recusou aquela proposta, sabe? Porque afinal de contas, Salmo 84:10, é melhor estar um dia na casa de Deus do que estar 1000 dias nas tendas da perversidade. Você prestou atenção no texto que eu citei agora? Salmo 84:10, é melhor um dia na casa de Deus do que 1000 dias na casa da perversidade. Querido jovem,
Faça a escolha certa, por favor. E finalmente, então, Moisés recebe a quarta proposta. O faraó insistente, eu nunca vi coisa igual. Quarta proposta perigosa de faraó. Êxodo capítulo 10, o verso 24. Então faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças também irão convosco. Mas aí o verso 26, olha, e também os nossos rebanhos irão conosco. Para ficar mais clara aqui essa proposta, para ficar mais clara, respondeu, veja bem, vou ler de novo o 24, olha. Ide servir ao Senhor. Fiquem somente quem? Quem deveria ficar? Os vossos rebanhos e o vosso gado. Se vocês querem levar as crianças, os jovens, pode levar. Mas o vosso rebanho e o vosso gado, esses deverão ficar aqui no Egito. Pastor, que proposta é essa? Por que ela é perigosa? Agora Faraó foi mais bonzinho do que tudo. Porque agora Faraó está dizendo assim: olha, pode ir as crianças, podem ir os jovens, vai a família inteira, pode ir para longe, não tem problema nenhum. Mas os vossos rebanhos e os vossos gado ficarão aqui no Egito. Pastor, por que essa proposta é perigosa? Por quê? É como se Faraó dissesse: tudo bem, vocês podem ir todos servirem ao Deus de vocês, mas os rebanhos ficam. Os rebanhos, queridos, representavam os recursos e os bens materiais e financeiros que aquele povo possuía. A riqueza de um povo no mundo antigo era medida por suas colheitas, plantações e colheitas, e pelo seu rebanho. E Faraó é como se Faraó dissesse: vocês vão, mas os recursos financeiros de vocês ficam. Impressionante, queridos. Eu considero essa proposta, quem sabe, a mais perigosa das outras que estudamos até aqui. Estamos na quarta proposta. Talvez essa quarta seja a mais complicada, a mais enganosa, a mais ardilosa. É como se Faraó dissesse assim: olha, vocês querem servir a Deus? Pode servir a Deus, mas o dinheiro de vocês, o recurso que vocês têm, deve continuar servindo ao Egito. Oh, queridos, sabe, essa ideia é uma ideia de dicotomia de vida, sabe? É aquela filosofia que diz assim: eu sou de Deus, mas o meu dinheiro não é. Eu até entreguei meu coração a Deus, a minha vida a Deus, a minha família a Deus, está tudo certo, está tudo bonitinho. Mas os meus recursos financeiros, esses eu não entreguei para Deus ainda. Esses continuam a serviço do Egito. E esse Egito é guloso, hein? Esse Egito é insaciável. Esse Egito, que até hoje está espalhada essa cultura por aí, ela promove um consumismo, uma idolatria dos móveis, imóveis e automóveis, de uma forma que as pessoas esquecem de Deus, esquecem de adorar o Deus verdadeiro e adoram, sabe, o Deus chamado consumismo. Porque o dinheiro desse povo, o recurso financeiro que Deus deu para esse povo, continua a serviço do Egito, sabe? Continua a serviço do Egito. Eu sirvo a Deus, mas os meus bens não servem. São pessoas que dizem ser de Deus, mas o coração delas ainda está preso nos recursos e bens a serviço do Egito. Infelizmente, queridos, quantas pessoas que a gente já conheceu são avarentas? Quantas pessoas entram para a igreja, mas infelizmente continuam infiéis? Por quê?
é como se dissesse: é tudo de Deus menos o meu bolso. É tudo de Deus, menos esse lado meu que gosta de comprar e de investir e de se sacrificar pelas propostas que o Egito faz todos os dias. Quantas pessoas que infelizmente adoram a Deus da boca para fora, mas o verdadeiro Deus da vida deles ainda é o dinheiro. Eu fico preocupado, queridos, não preocupado, fico triste. Fico imaginando aqui, nessa escassez de recursos que todos nós aqui estamos enfrentando. Eu fico imaginando essas milhares e milhões de pessoas que há pouco tempo atrás adoravam o dinheiro. E agora o dinheiro está sumindo da praça. Milhões e milhões de pessoas, o verdadeiro Deus delas é o dinheiro. E agora o dinheiro está sumindo, está indo embora. O que esse povo vai fazer? Porque muita gente achava que é o Deus dinheiro que traz paz, é o Deus dinheiro que dá segurança, é o Deus dinheiro que forma caráter, é o Deus dinheiro que monta uma família, é o Deus dinheiro que dá felicidade plena e verdadeira. Ah, queridos, tudo que eu acabei de falar aqui, sabe? São as mentiras que o Egito desse mundo moderno tenta colocar na tua cabeça. Felicidade verdadeira é colocar Deus em primeiro lugar na tua vida e permitir que as demais coisas, lógico que tem as demais coisas, lógico que você precisa comer, beber, vestir, passear, recreação, é lógico que você precisa de uma casa, é lógico tudo isso. Porém, queridos, você não pode colocar nada disso no lugar de Deus. Sabe, Deus em primeiro lugar. Os recursos que Ele te deu, coloque sob as ordens dEle, sob o comando dEle, e o Espírito Santo vai te orientar onde você vai aplicar os recursos. Para com essa teimosia, sabe? Essa teimosia. Não, Deus dirige tudo na minha vida, mas o meu recurso é do jeito que eu quero, e acabou. E ninguém tem nada a ver com isso. Para com essa teimosia. Deixa Deus dirigir, inclusive a administração dos teus recursos, para a glória dEle, e você não vai ter do que se arrepender. Jamais. Você não vai ter do que se arrepender. Ah, queridos, a resposta de Moisés a essa quarta proposta foi encantadora. Estamos nos minutinhos finais aqui da nossa live. A resposta de Moisés foi encantadora. Que resposta foi essa, pastor? Êxodo capítulo 10, verso 26 agora. E também, olha o que Moisés disse, olha, para Faraó. E também os nossos rebanhos, os nossos recursos, os nossos tesouros irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir a quem, queridos? O que Moisés falou? Para servir a quem? Para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Sabe por que essa resposta de Moisés é encantadora? Porque Moisés aqui está dizendo o seguinte: Faraó, abre bem esses ouvidos aí, Faraó. Nenhuma unha a gente vai deixar no Egito. Queridos, a gente não sabe qual seria o valor de uma unha, né? Sabe essa unha que você corta de vez em quando? Aquele pedaço de unha que cai assim, e que às vezes tua mulher acha ruim com você, olha, caiu unha aqui limpa. Que valor tem uma unha? Moisés falou: Faraó, não vai ficar uma unha. Para que serve? A gente não sabe para que serve, nem quanto vale uma unha, para Moisés ter falado aquilo. Mas Moisés, ele diz que nós somos de Deus. E tudo o que temos e somos pertence a Deus e deve estar a serviço de Deus. Querido irmão, querido amigo,
Por favor, não deixe que nada do que é seu permaneça no Egito, a serviço do Egito. Não deixe nada do que Deus te deu nas mãos do faraó desse mundo. Não entregue nada daquilo que você recebeu de Deus para servir os interesses desse mundo vil e corrompido e contaminado. Sabe? Nós, a nossa família, os nossos bens são de Deus, pertencem a Deus e devem ser consagrados de volta para Deus. Mas, afinal de contas, pastor, o senhor colocou para nós aqui 4 propostas de Faraó. E essas 4 propostas de Faraó continuam mais fortes do que nunca hoje. Mas eu quero terminar aqui esse sermão, essa reflexão, deixando com vocês a proposta de Deus. Afinal de contas, qual é a proposta de Deus? A proposta de Deus, queridos, a gente encontra do Gênesis ao Apocalipse. Mas eu escolhi aqui um texto que resume toda a proposta de Deus para você criança, para você jovem, para você pai e mãe de família, para você amigo, para você irmão. A proposta de Deus é melhor, a proposta de Deus é superior. A proposta de Deus você nunca vai ter do que se arrepender se aceitá-la. Amém? Que proposta que é essa? 1 Pedro, queridos, olha que proposta poderosa é essa. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Olha a proposta que Deus faz para você, querido. E agora eu gostaria que você parasse o que você está fazendo, sabe? Confira na tua Bíblia aí. Abra a tua Bíblia. Para um pouco. É os minutinhos finais agora do sermão. Quem sabe você estava escutando lá na cozinha, lavando louça, fazendo alguma coisa, arrumando a criança. Mas agora eu gostaria que você gravasse a proposta de Deus. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual que é a proposta, queridos? A proposta de Deus para a tua vida é fazer de você membro de uma raça eleita, fazer de você membro de um sacerdócio real. Qual é a proposta de Deus? A proposta é que você aceite humildemente esse privilégio, essa honra de ser propriedade exclusiva de Deus. Porque Deus não obriga, Deus não força. Sabe, Deus é o ser mais educado do universo. Ele não faz nada na tua vida se você não permitir que Ele faça. E Deus aqui está oferecendo para ser o dono da tua vida. Felizes aqueles que permitem que Deus seja o dono das suas vidas. Porque quem se coloca do lado de Deus, queridos, está se colocando do lado infinitamente mais forte, infinitamente maior do que corona, do que crise financeira. Deixa Deus comandar a tua vida. Deixa Deus olhar para você e dizer: esse filho meu, essa filha minha, é minha propriedade, eu vou cuidar dele, eu vou cuidar dela, eu vou cuidar dessa família, nos mínimos detalhes, eu vou abençoar, eu vou proteger, e eu vou dar livramento, e eu vou preparar essa pessoa e essa família para o céu. Amém? Esta é a proposta de Deus, queridos. Esta é a proposta de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A proposta de Deus é muito simples, é tirar você das trevas, desse Egito, desse mundo, é tirar você das trevas, dessa ignorância toda que a gente vê à nossa volta.
pessoas colocando autoridades e bancos no lugar de Deus. Quem vai prover o que você precisa vai ser Deus. Agora, Deus pode usar várias maneiras e formas que esse mundo oferece, porque Deus é soberano. Mas entenda, todo recurso, todo livramento, toda dádiva boa é presente de Deus. Então somente creia, então somente aceite. Sabe, eu e você temos sempre dois caminhos, como a Bíblia aqui acabou de colocar, 1 Pedro 2,9, trevas ou luz. Esse mundo, queridos, representa trevas, a comunhão com Deus representa a luz. Que essa Páscoa, ela seja verdadeira no teu coração, sabe? Que você aproveite esse momento de crise e de Páscoa. Não fica num canto aí triste, chateado, porque de repente não vai ter o tal do ovo de chocolate. Não fica desse jeito não. Sabe, Deus proveu para você algo infinitamente mais saboroso até do que um ovo de chocolate. Deus proveu para você a liberdade da ignorância do Egito, das trevas do Egito, do vício e da escravidão do Egito. E Deus está oferecendo para você nesse exato momento, através da palavra dele, essa passagem, essa libertação. Deixa Deus, com a palavra dele, dominar a tua mente e o teu coração. Deixa Deus dirigir os teus passos. Espera Ele agir. Ele vai abrir portas. Ele vai esclarecer e resolver os problemas que você nesse momento não vê solução nenhuma. Ele tem poder para fazer isso. Deixa Deus operar, sabe? Deixa Deus ser o teu Deus. Se consagre a Ele por completo, por favor. Porque se você fizer isso, o Espírito Santo vai capacitar você a proclamar, como a gente acabou de ler, a proclamar as virtudes daquele que tirou você das trevas e que trouxe você para a sua maravilhosa luz. Seja uma testemunha viva, sabe? Não se acovarde, não fique paralisado, não fique amedrontado, não. O Deus que você serve é infinitamente maior do que tudo isso. Se renda a Ele. Quantos de vocês que acompanharam esse sermão até aqui gostariam de aproveitar esse momento para renovar a entrega da tua vida a Deus? Quantos querem aproveitar esse momento para se separar do Egito de vez e consagrar tudo o que você é, o que você tem, o que você faz, consagrar tudo a Deus? O teu tempo, os teus talentos, os teus recursos e o teu templo, que é o teu corpo. Quantos estão dispostos a consagrar tudo o que é e tudo o que tem, junto com a família, consagrar tudo ao Deus Todo-Poderoso? Eu queria que você, nesse momento, eu não sei, eu fico imaginando aqui você na tua casa, num ambiente tranquilo, amém, que Deus proveu uma casa para você, ou você que está num carro, ou você que está num hospital na hora da folguinha ali. Eu não sei onde você está agora, mas uma coisa eu sei, você pode agora me acompanhar nessa oração, e nessa oração nós vamos reconsagrar a nossa vida ao Todo-Poderoso. Nós vamos pedir que Deus nos liberte dessa contaminação do Egito, e que Deus possa renovar nossa mente e o nosso coração, para que possamos adorar a Ele. Ah, queridos, é o santo sábado do Senhor. Adorar a Deus, reconsagrar a vida a Ele. Vamos curvar a fronte então e vamos orar. Amado Pai,
Agradecemos ao Senhor pelos minutos tão valiosos que passamos acompanhando esse sermão. Te agradecemos, Pai, porque mais uma vez a Tua palavra nos instruiu, a Tua palavra nos orientou do perigo das propostas que o Egito desse mundo faz. E mais uma vez nós entendemos, Pai, que a proposta do Senhor é a melhor para a nossa vida. Então rogamos, Pai, perdoa todos os nossos pecados e ajuda-nos, Senhor, a permanecer em Ti. Ajuda-nos, Pai, a rompermos com tudo aquilo que ainda nos prende a esse mundo, aquilo que é de ruim, aquilo que a Tua palavra condena. Ah, Senhor, cura a nossa vontade, cura a nossa mente, ajuda-nos a querer, a desejar e buscar uma intimidade com o Senhor. Nós queremos servir ao Senhor com todos os bens e recursos que o Senhor nos concedeu. Que seja tudo usado para a Tua honra e Tua glória, Pai. E ajuda-nos como Teu povo a brilharmos a luz de Cristo. Porque o que mais as pessoas precisam agora, Senhor, não é nem de um emprego, não é nem da cura dessa doença. O que mais as pessoas estão precisando agora é da salvação que o Senhor Jesus oferece. Ah, Senhor, reconsagramos a nossa vida a Ti, então. Abençoa todos aqueles que estão nos assistindo agora, Pai. Que essa oração, que o Teu Espírito Santo alcance essas famílias, o coração dessas pessoas. Que sejamos, Pai, cheios do poder do Teu Espírito Santo, para proclamar as virtudes do Senhor que nos tirou das trevas e nos trouxe para a Tua maravilhosa luz. Essas bênçãos, Pai, pedimos, agradecidos então, confiantes unicamente nos méritos do Senhor Jesus. Amém. Amém. A Ele toda a honra, toda a glória. Feliz sábado a todos. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Até mais. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Muitas pessoas mandando abraços, desejando feliz sábado a todos nós que estivemos aqui transmitindo esse culto ao vivo hoje. Lembrando, rápidos recados, que hoje, das 15 às 17 horas, o portão da igreja, somente o portão da igreja estará aberto para o recolhimento de alimentos. Se você tem alguma doação para fazer, esteja aqui na nossa igreja, apenas no portão, não precisa nem sair do carro, das 3 às 5 da tarde. Se você tiver a oportunidade também, se você quiser doar, fazer a devolução do seu dízimo através do envelope, também esteja aqui das 3 às 5 da tarde. E o nosso último recado de hoje é que ainda nesta noite, às 8 da noite, às 20 horas, teremos a penúltima noite, sábado à noite e domingo à noite, a pregação da Semana Santa com o pastor Luiz Gonçalves, através do Facebook, através da TV Novo Tempo. Esteja conosco, desejamos a vocês mais uma vez um feliz sábado e até breve.